E as mídias sociais estão, de fato, influenciando nessas eleições? Essa pergunta muita gente está fazendo, mas ainda não existe uma resposta concreta. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito digital, Clayson Gomes Ribeiro da Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, advogado. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Enzo, e esse é um assunto muito importante a ser tratado, principalmente nessas eleições, que é a questão das redes sociais, a influência que isso traz para nós hoje em dia. Pois bem, aquela pergunta que a gente sabe que ainda é difícil ter uma resposta, mas, na sua opinião, as mídias digitais influenciaram? O resultado que nós vamos saber lá por volta das 7 e pouco da noite, terá o dedinho da mídia social, do WhatsApp principalmente? Eu acredito que as mídias sociais, elas influenciam sim, porque hoje em dia nós temos à mão tablets, smartphones que nos trazem informações de forma instantânea e elas vêm a cada dia mais possibilitando que nós venhamos a consumir informações, tanto informações verdadeiras quanto informações falsas, infelizmente. Tá, e é uma pergunta difícil, mas como separar o joio do trigo e como fazer para saber se a informação é verdadeira ou falsa? Exatamente, isso é um ponto que hoje traz um grande problema para nós, saber se essa informação ela é nitidamente verdadeira ou se ela é nitidamente falsa. Nós temos que buscar essas informações em sites oficiais, buscar essa informação verdadeiramente em outros meios de comunicação e também tem possibilidade em algumas redes sociais, no caso do WhatsApp, que ela traz ali aquela informação que ela acima dela está escrito encaminhada. Então, assim, a gente tem que buscar essas formas de verificar se ela realmente é verdadeira ou não. Tá, você até citou aí, encaminhada. Então, seria um caminho para a gente, sem fazer jogo de palavras, é lógico, claro, para começar a detectar a origem dela para chegar a uma hipótese, caso seja mentirosa, criminosa, necessariamente, né? Crime. Exatamente. E se a informação for mentirosa, a pessoa estará cometendo crime e, principalmente hoje, nesse período de eleição. A lei de eleição, ela veda que seja feita essa divulgação dessa informação. Tá, vamos falar, estamos entrando agora no aspecto mais da legislação. Pois bem, o fenômeno internet é novo, como a própria internet, né, de mídias sociais e principalmente o WhatsApp. Há 2 anos atrás, eleições para prefeito, vice-vereadores, nós não víamos o que está acontecendo esse ano. Pois bem, e a gente fala que no Brasil a legislação, o poder legislativo é lento, é moroso. Já existe uma legislação adequada para punir quem cometer crime eleitoral via WhatsApp, via mídias sociais? Infelizmente, hoje ainda não existe uma legislação apta a estar criminalizando esse tipo de conduta, mas há uma tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional de que vai se criminalizar esse tipo de conduta, só que a lei das eleições, ela prevê ali a utilização da internet, né? A utilização da internet como meio de divulgação. Essa lei de 97. Exatamente, a lei 9.504 de 97. Então, assim, essa lei, ela permite a utilização da internet, a veiculação dessas notícias, mas ela ainda não traz aquela carga punitiva. Mas, se nós dermos ali uma interpretação extensiva, é possível sim estar utilizando essa lei para esse fim. Você pode citar um exemplo como que poderia ser essa aplicação extensiva? Claro. Por exemplo, essas informações que estão sendo veiculadas por meio de Facebook, por meio da rede social WhatsApp, ali sim, a pessoa tendo conhecimento dessas informações, ela poderia levar isso ao conhecimento do próprio TSE, do Ministério Público Eleitoral, também poderia levar ao conhecimento da polícia para que seja tomadas providências cabíveis. Então, por exemplo, digamos que eu receba no meu WhatsApp um encaminhado dizendo que o candidato A é isso, o candidato B ou o candidato B é aquilo, que cometeu alguma coisa que não é verdade. Se eu divulgar isso, eu posso estar cometendo um crime. Sim. Tanto quanto distribuir santinho na porta de colégio eleitoral. Sim. Principalmente hoje, no dia da eleição, é crime e a pessoa pode ser punida por isso. Tá, mas como é que vão descobrir se é uma coisa muito privada, né? Aí é que está. A pessoa, ela tem o dever de informar as autoridades públicas em relação a isso,
de informar que ela está recebendo essa informação e dela também registrar uma ocorrência, uma denúncia ali no próprio site do TSE. Agora vamos pegar, falamos agora, mostrando uma reportagem do Marcelo Labec, excelente reportagem sobre os 30 anos da Constituição Federal. Na Constituição, lá no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, fala da liberdade de expressão. Pois bem, havendo algum controle nessas mídias sociais, na legislação, não seria censura? Seria uma forma de censura, porque hoje nós temos o direito de informação, nós temos o direito de apresentar essa informação, de divulgar essa informação. Só que essa informação nós temos que tomar o cuidado porque ela tem que ser de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, entendeu? Então, assim, nós precisamos, sim, nós temos o direito, sim, a garantia, sim, de veicular essa informação, de propagar essa informação, mas desde que ela seja correta. Então, reforço, nós precisamos, sim, verificar a origem dessa informação e também precisamos verificar se essa informação ela é verdadeiramente correta ou não. Uma última pergunta, muita polêmica foi criada durante esse processo eleitoral sobre a urna eletrônica. Na sua opinião, a urna eletrônica, ela é mais vulnerável do que o simples voto antigo no papel? Na verdade, a urna, ela é um instrumento hoje mais seguro do que a utilização do papel. A urna, ela é uma máquina, como todos nós sabemos, ela é uma máquina que ela pode apresentar alguns erros, mas hoje ela traz uma carga de veracidade, uma carga de completude em relação ao voto do papel. E devemos lembrar que a lei das eleições, ela prevê também ao final da eleição que seja ali emitido um boletim de urna em que se registrará o início e o término da votação, se registrará os votos ali também e será assinada pelos mesários e o presidente da sessão. Então a gente pode dizer rapidamente que quem for eleito hoje vai ser eleito sem se preocupar com possibilidade de alguém pedir impugnação por problema de fraude em urna. Não tem... A possibilidade é pequena. Esse assunto é discutível judicialmente, é discutível também administrativamente, mas ela traz uma carga de segurança muito maior do que a votação por meio do papel. Perfeitamente. Agradecemos muito a sua disposição, ter vindo aqui em pleno domingão, na hora do almoço, né, falar com a gente e esclarecer o nosso telespectador. Doutor, muito obrigado. Boa tarde, já votou? Ainda não, vou votar agora. Então tá bom, um bom voto. Muito obrigado. Nós conversamos com o advogado especialista em direito digital, Clayson Gomes. E daqui